Fala pessoal, cumprindo aí a promessa e atendendo aos pedidos, continuação de Teorema de Tales. Aqui eu vou passar rapidinho, só uma coisa que a gente já tinha visto, né? Então eu tenho linhas paralelas e aí pelo menos duas linhas transversais cortando essas paralelas e uma marcação aí de segmentos que aparecem. Por definição a gente vai ter que o segmento AB sobre o segmento BC tem que ser igual ao segmento DE sobre o segmento EF, tá? Então a gente tem essa definição em forma de fórmula e aí um exemplo numérico para vocês entenderem ou na verdade lembrarem como é que funciona. Então aqui é o mesmo desenho, as linhas paralelas estão aqui, as duas transversais e em forma de tamanhos, ó, quem que é quem aqui no probleminha. Então eu tenho, aplicando pela definição, ó, segmento que começa em A e termina em B sobre o segmento que começa em B e termina em C tem que ser igual ao segmento DE sobre o segmento EF. Pelo meu desenho, o AB vale 18, BC 24, DE valendo 30 e aí no caso o EF é o x que eu quero descobrir, tá? Então multiplicando em cruz e resolvendo, a gente tem aí, ó, 18 vezes x igual 24 vezes 30, que dá o 720. Isolando o meu x, vai ser o 720 dividido por 18, o x aí dando 40 centímetros, tá? Então isso aqui são exemplos, só para lembrar como é que funciona. Quem já fez aí um monte de exercícios na sala, mas eu precisava de colocar pelo menos isso aqui para lembrar como funciona, para quem não tinha visto, quem tinha faltado. Tentar entender, porque daqui para frente começam coisas novas a partir desse exemplo, tá? Tem algumas consequências aí de como a proporção funciona. A primeira consequência, eu escrevo assim, né? Que a proporção dos segmentos se mantém quando eu falo segmentos maiores. Aí coloquei entre aspas, porque segmentos maiores fica meio difícil de entender. Então, pondo a figura, as linhas paralelas desenhadas na horizontal e as duas transversais, marcadas pelos pontinhos aí. Então, o que a gente já sabe aí é que o AB sobre o BC é proporcional ao DE sobre o EF. Só que aqui a consequência é assim, o que é o segmento maior? É eu falar, por exemplo, do segmento que vai do A até o C de um lado, ou do outro lado, que vai do D até o F. Então, um segmento pegando o pedaço maior aqui dessas retas transversais. Então, a proporção ficaria montada assim, ó. Um segmento pequeno, AB, sobre um segmento maior, no caso o AC, ele tem a mesma correspondência se eu fizer do outro lado, o DE sobre o DF, desse jeitinho. Ah, mas como é que esse negócio aqui vai cair em exercício? Pode cair assim, ó, montando os tamanhos e eu te dou uma soma, tá? Por exemplo, aqui eu falo, ó, tá pequenininho o desenho, mas ó, o segmento AB seria 6 e o meu segmento BC seria o 8. Do outro lado, ó, eu tenho um X, onde seria o DE, e teria um Y, onde seria um EF, por exemplo. Só que aí o que acontece? Eu não sei o X, não sei o F, mas eu dou uma informação diferente para vocês. Aqui no meu exemplo, ó, no enunciado, eu estou falando que o X mais Y é o 42. Então, montando, ó, como é que ficaria? Pedaço menor sobre o pedaço maior. Então, aqui, ó, 6 é o pedaço menor e 6 mais 8 é o pedaço inteiro, ó, pedaço maior, a soma dos dois pedacinhos. O que eu fiz no lado esquerdo eu faço do lado direito. Então, ó, se eu usei o 6, eu pego o X como correspondente. Então, X sobre o pedaço inteiro, que é o X mais Y, que apareceu aqui. O que eu sei? Que o X mais Y é 42 e o 6 mais 8 eu posso fazer a continha. Aí, quando eu faço essa soma e troco pela soma do x mais y, a equação vira uma equação de uma variável só, que é o que a gente já sabe resolver. Multiplique em cruz o 6 vezes o 42 e o 14 vezes x, isola e já divide o resultado. Então já chega no x lá em 18. Só que o x lá em 18 é uma parte do exercício. Eu tenho que chegar na outra parte, que é o y. O enunciado te deu a dica, x mais y é 42. Então você sabe o valor do x agora. Então vai ficar, ó,
x mais y é 42, só que você já sabe que o x vale 18, então você passa subtraindo, você chega aí no y igual valendo a 24. Perceba aí, somar o 24 com o 18 te volta o valor do 42. Tá? Então esse é um primeiro tipo de aplicação que eu posso fazer nessa ideia de segmento menor sobre o segmento maior. Dá para complicar? Dá. Se eu pegasse 3 segmentos, ó, tenho as paralelas agora estão na vertical, tá? O desenho está torcido aqui, e eu tenho segmentos pequenininhos, ó, 40, 30, o 20, e aqui desde o ponto O até o ponto R, valendo 120 metros. E o que eu peço no exercício? Esses 3 segmentos aqui, ó, OP, PQ e QR. Como é que a gente monta? Escolhe de novo um pedacinho para depois fazer o pedação. Então aqui no nosso caso, ó, eu teria AB, que é o 40, sobre AD, que é a soma dos 3 termos. Então agora ficou, ó, 40 sobre 40 mais 30 mais 20. Na outra transversal, o que é correspondente ao 40 é o segmento OP. E a soma dos 3 segmentos é o 120. Então vai ficar OP sobre o 120. Então aqui eu estou montando na parte esquerda, ó, que fórmula que eu estou usando. Então estou fazendo pedacinho sobre o pedação de uma transversal e tem que ser igual ao pedacinho sobre o pedação da outra transversal. Quem que é o pedação? Soma de todos os pedacinhos. Aqui eu deixei montado como funciona, tá? Aí, não vou resolver essa continha, vou colocar só a resposta no final, porque é só somar e multiplicar em cruz, como a gente fez na outra. Mas vou mostrar como é que monta para calcular quanto que é o PQ e quanto que é o QR, que é um pouquinho diferente do esquema anterior do X e Y. Então eu tenho, ó, o BC é o 30. Então eu estou colocando BC sobre A até o D. A mesma coisa que eu fiz no anterior, ó. Só troquei agora quem que é o pedacinho que eu estou pegando na minha conta. Então é o pedacinho de 30 sobre o pedação que ainda é a soma, 40 com 30 e o 20. Só que na outra transversal, o meu pedacinho, ó, é o que está na frente do 30, é o PQ. Enquanto que o pedação continua sendo 120. Então vai ficar, ó, PQ sobre 120. Para resolver, vou somar aqui embaixo dessa fração, multiplicar em cruz e isolar. Tá? E o último pedaço segue a mesma proporção, ó. O pedaço CD sobre a soma tem que ser igual ao QR sobre a soma. Então ficou CD sobre o AD, QR sobre QR. Opa, QR sobre OR. Quando eu substituo, vai ficar 20 sobre a soma e no outro lado, QR sobre a soma, que já é o 120. Tá? Você vai isolar, resolver. Já estou colocando para vocês aqui quanto que é o resultado, tá? Quanto que vale cada um deles. 2 aqui são frações que vão dar dízimo, então acabo deixando para vocês aí a resposta e os cálculos vocês terminarem, tá? Então esse é o jeitinho aí que posso complicar nos exercícios para vocês. 3 segmentos, mas o jeito certo, o mais simples de resolver é você trocando cada segmento pelo correspondente dele na frente que aparece na figura. E outra coisa que perguntaram na aula também, já meio que mataram a charada, se eu não me engano foi a Giovana que perguntou quando fiz os desenhos, é que eu posso aplicar em triângulos também. Então, uma vez apareceu uma figurinha que parecia, nossa, massa, é um triângulo. Eu falei, não, mas depois a gente vê como é que é isso. O depois acabou de chegar. Então você tem, ó, imagina um triângulo assim, triângulo grandão com um triângulo menorzinho, ó, aqui. O que você tem que enxergar é assim, nesse meu desenho, esse lado BD, ele vai ser paralelo com o CE. É como se fosse isso aqui, ó. As 3 linhas paralelas em amarelo e as minhas transversais estão aqui, ó. Elas acabam se cruzando aqui no ponto A. Mas eu posso pensar do mesmo jeito que eu estava fazendo antes. AB sobre CD igual AD sobre DE.
Ou agora que a gente aprendeu a primeira consequência do pedacinho sobre pedação, poderia ser AB sobre AC igual a AD sobre AE. Então você tem essas duas possibilidades. Tá? Claro, podia também fazer um menorzinho aqui, tipo o BC sobre o AC igual DE sobre o AE. Não tem nenhum probleminha. Pegando pedacinho por pedação, o que tem que respeitar é que o pedaço pequeno que você pega, você tem que pegar exatamente o mesmo correspondente na outra transversal. Tá? E aí com triângulos, como é que ficaria o exercício? Alguma coisa assim. Eu tenho esse lado DE paralelo com esse lado RS, e aí os lados do triângulo fazendo aqui as transversais. 10 sobre o 20 igual x sobre o 28. Então 10 sobre o 20 igual x sobre 28. Resolvendo, optei aqui por fazer simplificação, cortei os dois zeros. Então meio igual a x sobre 28. E aí já multiplicando em cruz, 2x é 28, e você chega no x valendo 14. Tá? Então, ó, não precisa mais desenhar as paralelas. Tá? O enunciado já vai falar para você quem que é paralelo com quem. Lembra que essas duas barrinhas seguidinhas aqui significa paralelos. Tá? E, como eu falei que poderia ter também a situação do pedacinho por pedação, imagina essa situação aqui. Ó. Eu tenho um pedacinho valendo x, um pedaço maior valendo 3x. E aqui embaixo, A e B, onde o A somado com B me dá 8, e eu peço para calcular quanto que é o A e o B. Tá? Então aqui, ó, vou montar a minha equação assim. AE e o DB são as paralelas. Então vai ficar x, pedaço pequeno, x mais 3x, o pedaço grande. Aqui. Na outra transversal, A sobre A mais B. Então ficou A sobre A mais B. O que eu vou fazer agora aqui? As duas somas. Então eu tenho, ó, sumiu a barrinha de fração aqui, mas é x sobre 4x igual a sobre 8. Então, ó, 3x mais x dá 4x. A mais B é o do desenho, dá 8. Como eu tenho essa fração aqui, mesmo que a barrinha não apareceu, é uma fração. O x com x cancela. Então vai me sobrar, ó, 1/4 igual a sobre 8. Quando eu multiplico em cruz e isolo, eu chego no A valendo 2. Então esse Azinho aqui, ó, ele está valendo 2. Mas, lembrando que a soma de A com B me dá 8, então só substituindo, eu chego que o B está valendo 6. Tá. Espero que esse resuminho tenha ajudado vocês. E aí qualquer coisinha vocês podem me perguntar. Um abração.